Outono Brasileiro e você na companhia da TV Galega. E a partir de agora é comigo, eu, Denise Bichler, começo mais uma edição do nosso Encontro Mulheres aqui na Imagem da Cidade. E aproveitando a passagem do Dia Mundial da Saúde, a gente começa o nosso encontro de hoje pautando essa área tão necessária para todos nós. E o meu convidado, o Dr. Roberto Benvenuti, médico nefrologista e presidente da Associação Renal Vida. Dr. Roberto, seja muito bem-vindo aqui ao nosso encontro. Tudo bem? Prazer estar aqui, Denise. Realmente ainda um dia como hoje, que é um dia muito importante, principalmente quando a gente vive essa fase tão difícil da saúde pública no Brasil. Pois é, e pelo segundo ano essa passagem do Dia Mundial da Saúde também sendo marcada por toda essa preocupação, Dr. Roberto, a pandemia que continua e ao mesmo tempo a gente tem que continuar focados, Dr. Roberto, no respeito, na sabedoria. Sim. E entender que fazemos parte de cuidar do próximo cuidando de si mesmo, né? Sim, é verdade. Na verdade nós temos que criar essa consciência coletiva de que cada um é responsável pelo todo. Então nós somos responsáveis pela nossa, as pessoas que a gente ama, mas também a comunidade de uma forma geral, né? Então a gente não quer que, obviamente ninguém quer que ninguém fique doente, né? Mas isso depende muito de cada um, né? de cumprir as medidas, de cuidar, de se cuidar e cuidar dos outros. Isso na verdade, é a empatia. Doutor Roberto, ao longo desse mais de um ano já de pandemia, a gente está vivendo agora, parece que o pior momento, mas não sabemos o que vem pela frente, ainda se piores momentos teremos no que diz respeito à situação dos números, né? E principalmente a realidade nos hospitais, que é tensa em todo o nosso país, continua sendo tensa. E aí muitas pessoas até começam a se cobrar, mas até quando que vai isso? Nossa, é tudo de novo. Não terminou ainda, não parou a pandemia, né, doutor? É muito, muito séria a situação. E assim, o que acontece nos hospitais? Houve realmente investimentos nos hospitais pesados, inclusive nos hospitais. O grande problema hoje que nós temos também é com relação a pessoal, pessoas para trabalhar. Muitos adoeceram, muitos estão realmente estafados, estão desgastados, estão ficando doentes, inclusive. Então isso é muito preocupante com relação à continuidade, né? E então está todo mundo ajudando, todo mundo fazendo o seu melhor, mas realmente é uma coisa muito difícil. Eu diria assim, é uma situação de guerra mesmo, sabe? E apesar disso a gente tem conseguido bons resultados, né? Então assim, se você olhar as estatísticas de Blumenau, você vai ver que nós temos um índice de recuperação bem sensivelmente acima das demais regiões do Brasil, né? Apesar de toda a dificuldade que a gente está passando. Então assim, eu não diria que isso é uma vitória, não. Isso é o resultado de um trabalho contínuo e a gente tem que melhorar mais ainda. É verdade. Doutor Roberto, e a gente também aprendeu ao longo desse um ano de pandemia, infelizmente, que nem sempre a pessoa que passou pela Covid, ela vai estar 100% com a sua saúde com o passar do tempo. Os meses estão passando e algumas sequelas podem ficar no corpo. Sim. E a sequela que às vezes não apareceu no momento, mas os meses passam e a sequela acaba se manifestando. Por exemplo, na sua área, nefrologia, os rins, doutor, eles também são comprometidos? Aquele paciente que teve, por exemplo, o vírus ali, os 14 dias de isolamento, de cuidado máximo, o tempo passou, pode começar a ter também algum problema, complicação com o rim com o passar do tempo, uma sequela que fica? Sim, é a primeira coisa que a gente tem que entender. A Covid é uma doença que a gente conhece ela há mais ou menos 2 anos só. Né? Então a gente conhece muito já da Covid, bastante coisa da Covid. Mas nós temos ainda muita coisa para conhecer, para evoluir em termos de conhecimento da Covid. Eu falo isso, a ciência médica em geral, né? Todas as especialidades. Então o que a gente hoje sabe, né, em termos do rim na Covid, assim, 5% dos pacientes que estão intubados, que hoje estão na UTI, né, eles estão intubados na UTI, eles desenvolvem, desses 5% dos pacientes que vão para a UTI, que é o geral dos pacientes de Covid, metade desses pacientes, em torno de 30%, 40%, eles vão parar o rim vai paralisar. Essa paralisação do rim, às vezes, ela pode se tornar mais longa, e muitas vezes a gente tem percebido, algumas vezes o paciente ele realmente custa muito para sair da hemodiálise, alguns até ficam na hemodiálise cronicamente, desses que se recuperam, né? Então a taxa de mortalidade dos pacientes que fazem insuficiência renal e estão fazendo hemodiálise,
né? Só para você ter uma ideia, durante essa semana do dia 1 até o dia 7, só nessa semana nós dialisamos, contando com todos os hospitais de Gaspar, de Blumenau, né, em torno de 60 pacientes, são 60 CPFs diferentes que estão fazendo hemodiálise nesses hospitais. Eu estou falando os 3 hospitais grandes de Blumenau, mais o Hospital de Gaspar, mais o Hospital de Gaspar. Eu nem estou considerando que Timbó e Indaial, que fazem parte também da nossa região. Então a situação é muito séria. Você vê que os leitos de UTI foram bastante multiplicados, né? Se criou leito de UTI em várias cidades, né? Pequenas, inclusive, né? Cidades médias, como Gaspar, como Timbó, como Indaial, né? Mas, e aqui no Santa Isabel, se criaram mais 2 UTIs, né? Mas o número de pacientes, você perceber que 5% dos pacientes com Covid, então se você imaginar que em 1000 pacientes que pegam Covid, 50 desses pacientes têm que ser hospitalizados, é muita coisa. É muita coisa, né? Veja, 95% dos pacientes Covid melhoram sem nada, melhora sozinho, né? Mas a gente não sabe dizer quem desses 100 pacientes que pegaram, desses 1000 que pegaram Covid, quem vai ficar no grupo dos 50 que vão ser internados? Quem vai ficar nesse grupo que vai para a UTI? Porque há um tempo atrás nós achávamos que só os pacientes mais debilitados evoluíam mal. Hoje não é bem assim. Essa orientação, no primeiro momento, quando a gente começou a aprender o início da pandemia, Sim. Aprender a falar sobre isso, né, doutor? Era essa mesma orientação, uma grande preocupação com as pessoas mais debilitadas, com as pessoas Sim. idosas, os jovens estavam longe dessa preocupação. Isso. E hoje a gente vê que está todo mundo fazendo parte desse único universo em que todos podem ter complicações de uma hora para outra. Sem dúvida. Então, hoje, por exemplo, todo mundo tem que se cuidar, né? E eu fico triste quando eu vejo pessoas assim negligenciando esses cuidados. Realmente fico bastante triste. E é uma coisa de consciência de cada um, né? Eu penso assim, isso é que nem no trânsito. Alguns têm, a maior parte tem consciência do que está fazendo, mas alguns não têm. E acabam causando problemas. Então, é isso. Doutor, esses pacientes, por exemplo, o senhor citou esse número crescente nas últimas semanas aqui na nossa cidade e região, que estão precisando ali, no momento da sua internação, estando na UTI, também fazendo hemodiálise, estão com deficiência renal, doutor. Geralmente se resolve o problema ali naquele momento da sua internação, enquanto que está permanecendo internado, ou depois quando esse paciente sai, no passado nunca teve problema com os rins, precisou fazer hemodiálise enquanto estava internado, depois ele dá sequência e precisa desse processo por um bom tempo até para o resto da vida? Não, alguns pacientes eles ficam crônicos. Né, eles ficam, hoje, para você, tem em Blumenau, só em Blumenau nós temos hoje em torno de 210 pacientes fazendo hemodiálise, crônicos, né? E soma-se isso, essa centena de pacientes que estão fazendo hemodiálise agudos nas UTIs, né? Então, é um número muito significativo, né? E alguns pacientes que estão na UTI vão engrossar, sim, a fila dos pacientes crônicos, aqueles que vão ter que fazer diálise o resto da vida e talvez um transplante lá na frente que possa ajudá-los. Agora, é difícil eu dizer para você quem vai evoluir assim, mas temos alguns pacientes que evoluíram assim. E a Renal Vida está preparada para esse crescimento, esses novos pacientes que poderão ainda, no caso, precisar do trabalho de vocês quando saírem do hospital, doutor? Olha, Denise, a gente tem feito investimentos contínuos, né? Só na nossa obra ali nós já contratamos 16 milhões de reais na obra. Agora, essa obra é para atender pacientes crônicos, né? Ela não impacta sobre os agudos, né? Os agudos eles estão no hospital. Então, assim, os pacientes crônicos eles não foram impactados, porque as máquinas são diferentes, tudo é diferente. O pessoal que trabalha também, que vai nas UTIs, é diferente do pessoal que atende os pacientes crônicos, né? Então, nós estamos realmente nos preparando com isso, com a nossa obra, né? Aumentando a capacidade de diálise de uma forma geral, de atender esses pacientes, não só dialíticos, mas também os pacientes transplantados, né? Como é que está sendo esse dia a dia da Renal Vida ao longo desse mais de um ano já de pandemia, doutor? Olha, a gente tem feito o possível, né? E realmente nós temos investido em pessoal, equipamento, justamente para dar conta, né? E assim, a gente tem conseguido atender isso, mas com uma raça, uma fibra muito grande, uma vontade muito grande de toda a equipe.
Então é aí que a gente percebe nessa dificuldade a capacidade que a gente tem de superar as dificuldades, né? E isso é muito do blumenauense, isso é muita fibra do nosso povo, né? Diante de uma dificuldade, se unir, né? De esquecer as diferenças, todo mundo pegando junto, todo mundo trabalhando, isso que é mais importante, porque é uma vida que está lá, né? Que não pode esperar muitas vezes, né, doutor? É questão de minutos, de horas, de dias, semanas, não pode esperar quando conseguir uma vaga, uma possibilidade, né? E eu diria mais, assim, eu queria aqui fazer uma homenagem, né, a todos os profissionais de saúde, todo o pessoal que está batalhando nos hospitais, né? Hoje, que é o Dia Mundial da Saúde, eu até me emociono com isso, porque se não fosse o Sistema Único de Saúde, seria uma tragédia. Teria gente hoje morrendo nas ruas, estaria sendo deitado nas macas, nas calçadas, morrendo nas ruas, como aconteceu em algumas cidades na gripe espanhola em 2019. Então, esse trabalho que está sendo feito por toda essa equipe, né, que parte desde as autoridades sanitárias, de todos os âmbitos, federal, estadual, municipal, que tem que se unir, tem que falar a mesma língua, tem que se unir pelo paciente, esquecer suas diferenças políticas e todo mundo trabalhar junto. Isso que é mais importante. E essa união, doutor, também passa por uma celeridade do processo de vacinação e imunizar um número maior de brasileiros aqui no nosso país? Sim, essa é a nossa grande expectativa. E a gente percebe que com a vacina, em alguns estados que têm medido isso já, como o Paraná, Curitiba, especificamente, como em São Paulo, já está tendo resultados. Isso é muito esperançoso para a gente. Tem diminuído muito a incidência de casos graves em pacientes mais idosos que já foram vacinados e aquele grupo de profissionais de saúde que foi vacinado também. Então a gente tem visto já um resultado, um impacto da vacina sobre esses grupos. É claro que tem um tempo que a pessoa tem que ter para ser imunizado, né? Nós temos aí, a vacina, ela não dá, como em qualquer vacina, não é só Covid, não. Né? A vacina, ela não é garantia de que a pessoa não vai ter a doença, mas no Covid existe sim uma diminuição muito grande da gravidade dos casos, né? E isso, claro que vai ter um caso ou outro isolado que vai evoluir mal, mas isso não quer dizer que a vacina ela vai ter algum problema, né? A vacina tem que ser feita sim. E eu acredito que, como no H1N1 que aconteceu no surto, essa vacina ela vai ser constantemente aprimorada, né? E, enfim, é a nossa grande esperança. Agora, o problema se resolverá mesmo, Denise, na minha opinião, na nossa opinião como médicos, né? É quando nós tivermos um antiviral específico, uma droga antiviral que realmente pegue o Covid. Isso a gente não tem ainda, mas eu acredito que em breve a gente vai ter. Então vai ser aquele remédio que você vai tomar, como aconteceu na AIDS, como aconteceu no H1N1, né, e como acontece na hepatite C. Você já tem drogas antivirais específicas, né? Para o Covid ainda não temos. Um aprendizado diário para a ciência que já mostrou tão rápida em meio a tudo isso. Sim. E a sociedade também fazendo sua parte em meio a esse momento, continuar se cuidando, né, doutor? Perfeito, é isso. Muito obrigada por estar conosco hoje aqui. Até uma próxima oportunidade. Eu queria agradecer a todos os telespectadores, Denise, e desejar a todos um feliz Dia Mundial da Saúde, né? A todos nós. Vamos agradecer aos nossos profissionais de saúde. E obrigada também por vocês se dedicarem tanto, vocês médicos e outros profissionais dessa área tão importante da saúde e da medicina, que têm se dedicado dia após dia à saúde de todos nós. Obrigado, muito obrigada. Nosso reconhecimento a vocês, obrigado. Nossos anjos da saúde, tá bom? Obrigado. Gente, intervalo comercial e aproveitando rapidamente aqui, já que está falando sobre saúde, o Dia Mundial da Saúde e tantas datas importantes ao longo de todo esse mês de abril, eu quero deixar um beijo especial também para a Tiene, quero deixar um beijo especial para a Vivi, também para o Felipe e mais ainda especial para o Jamie. São fisioterapeutas, cuidam tanto da nossa saúde. Você, Jamie, obrigada pelo carinho, por essa amizade que também vem se fortalecendo, né, ao longo do nosso conhecimento, do nosso contato. Muito obrigada para você e ainda para o Elias Carline, que está na nossa companhia nesse momento. Um beijo grande para você, Elias, e obrigada também por estar nesse momento aqui acompanhando o nosso Mulheres na TV Galega. A gente vai para o intervalo e na sequência o nosso assunto passa pela saúde econômica, desenvolvimento econômico de Blumenau em meio à pandemia. E ainda hoje, golpes financeiros também que vem crescendo em muito ao longo de mais desse um ano de pandemia envolvendo a Covid-19.
Tem muita coisa pela frente. Eu volto já.